bem com vocês? Espero que sim! Hoje, 20 de agosto, nós vamos para mais uma aula de gramática. Isso mesmo! Na nossa aula de ontem, nós vimos a ortografia, do Gé, do Gi e do Já, Gé, Gi, Jó, Ju. Não foi isso? Pois bem, agora nós vamos fazer a correção dessa atividade, da nossa atividade de ontem. Por isso, abram aí a gramática de vocês na página 130. Pronto? Todo mundo com a gramática na mão? Vamos lá. Primeira questão. Leia. Valente, valente. Pinguinho de gente. Pinguinho de gente. Que beija e abraça carinhosamente. Aí no item A diz: complete com palavras do texto. Valente, valente, pinguinho de gente, não é isso? A palavra que está faltando e que vocês completaram é gente. Que beija e abraça carinhosamente. Então, a segunda palavra aí que vocês completaram, foi com beija. Aí o item B diz assim: leia e observe as letras destacadas. Gente e beija. Nós temos, crianças, duas letras destacadas aí nessas palavras, que é justamente o G e o J, não é isso? Na primeira palavra nós temos gente escrita com G. Por que, professora, que é o G aí? Porque nós aprendemos na nossa aula de ontem que quando o G vem antes do E, da vogal E, ele assume o som do J, não é isso? Por isso fica aí gente. E a nossa segunda palavra é beija. Beija já é escrito com J. Por que não é escrito com G, professora? Porque se eu colocasse um G aí no lugar do J, ia ficar beiga. Porque o G antes do A, quando eu junto o G com A, fica G e não já. Então, por isso, aí beija é com J, certo? Item C. As letras destacadas têm a mesma escrita ou a escrita diferente? O J e o G, eles têm o quê? Escritas diferentes, não é isso? São letras diferentes, por isso a escrita é diferente. E o som deles é igual ou é diferente? Nessas palavras aí, o som do G e do J são sons iguais, não é isso? O som é igual. Item D. Nessas palavras, as letras G e J vêm antes das vogais. O G vem antes da vogal E e o J vem antes da vogal A. Então, vocês iriam completar aí nesses espaços com a vogal E e a vogal A, certo? Mais uma vez, relembrando aí no Fique de Olho, antes de E e I, a letra G tem som de J. Página 131, segunda questão. Veja. Jato não é gato. Você confundiria jato com gato? E aí, resposta pessoal de vocês. Vocês confundiriam? Importante saber que jato, com J, se refere a um tipo de avião, não é isso? E gato é o animal, escrito com G, G com H, T com O, gato, está se referindo ao animal. Então, vocês iriam colocar aí no item A, se vocês se confundiriam ou não com essas duas palavras. No item B diz: nessas palavras, as letras J e G destacadas representam o mesmo som ou som diferente? Som diferente, Uma palavra é jato e a outra é gato. O som delas, das letras G e J, são diferentes. Item C. A letra G representa som diferente de J antes das vogais?
Também falei na aula passada que quando ela vinha antes das vogais A, O e U, né? O G tem o som mesmo de G. Então é diferente do som de J. Então vocês iriam aí completar com as vogais A, O, U. Terceira questão. Complete com J ou G. Depois leia em voz alta. Aí nós temos 4 colunas. A primeira é da coruja, a segunda do caramujo, a terceira do galo e a quarta do canguru. Aí vocês iriam completar, né? Na coluna da coruja, iria ficar coruja com J, laranja com J, jacaré com J e queijo também com J. Então, nessa coluna da coruja, todas as palavras iriam ser completas pela letra J. Caramujo, aí na coluna do caramujo, nós temos caramujo com J, juá com J, caju com J e jogo também com J. Então, toda a coluna do caramujo, as palavras também deveriam, né, ser completadas com J. Aí na coluna do galo, percebam que já é, ó, galo, já diferencia o som, não é isso? Galo com G, figo com G, argola também com a letra G e gato também com G. Então, toda essa coluna do galo seria completada com a letra G. Agora, na coluna do canguru. Canguru com a letra G, guloso com G, garça com G e formiga também com G. Então, nessa coluna do canguru, todas as palavras são com G. Aí no pontinho diz, você teve dúvida ao completar com J ou G? Por quê? E aí, crianças, vocês tiveram dúvida? Eu acredito que não, né? Porque quando vocês completaram com G, vocês puderam perceber, né, que todas as palavras, né, tinham o som mesmo do J, né? Isso quando vocês completaram com J, não é isso? E quando vocês completaram as palavras com G, vocês perceberam que as palavras tinham o sonzinho do G realmente, não é isso? Por quê? Porque a gente sabe que antes das vogais A ou U, o G tem o sonzinho dele mesmo de G, né? Então, em coruja, eu não poderia completar coruja com G, porque senão iria ficar coruga. E a palavra não é coruga, a palavra é coruja, não é isso? Na palavra canguru, eu não poderia completar essa palavra com J, porque senão a palavra iria ficar canjuru. Canjuru não é canguru, a palavra que eu quero é canguru, então, consequentemente, essa palavra é com G, certo? Então, esse som, né, das palavras aí são sons diferentes. Agora, na página 132, nós temos a quarta questão que diz assim: leia e escreva na geladeira o que pode ser colocado dentro dela. Aí do lado nós temos várias palavras: gelo, gelatina, vegetais, gênio, gêmeos, gente, refrigerante, gentil, gemada, vagem, gemido e engenheiro. E aí, gente, de todas essas palavras, o que eu poderia colocar na geladeira? Dentro da geladeira, o gelo, né, com certeza, a gelatina, os vegetais, o refrigerante, a gemada e a vagem, né? Todos esses eu poderia colocar dentro da geladeira. Quinta questão: leia e escreva na cartola do mágico apenas as palavras com G, G com I, G. Nós temos aí mágico, relógio, colégio, girassol, ginásio, gelado, Regina, higiene, gema e vantagem.
cartola do mágico, vocês poderiam colocar o quê? Mágico, relógio, girassol, colégio, Regina, ginásio e higiene. Todas essas palavras são escritas com G, não é isso? Por isso, vocês iriam escrever aí na cartola do mágico. Questão 6. Leia e assinale a palavra que não pertence ao grupo. Nós temos aí folhagem, filmagem, hoje, passagem, bagagem, jeito, selvagem, colagem, majestade, ferrugem, imagem, margem, coragem, paisagem, lavagem e sujeira. De todas essas palavras, vocês iriam circular as que não pertencessem ao grupo. Que grupo, professora? Ao grupo aí das palavras que estão escritas com G, né? Que a terminação ou é agem ou... Agem, né? Todas as terminações aí, agem, ugem, não é isso? Então, vocês iriam circular aí as palavras que fossem diferentes, que não fizessem parte. E quais são essas palavras? Justamente as palavras que estão escritas com J. Hoje, jeito, majestade e sujeira. Essas 4 palavras não fazem parte, não pertencem a esse grupo aí. Então, era elas que vocês deveriam circular. Hoje, jeito, majestade e sujeira. Vamos para a página 133, nossa última página da correção. Questão 7 diz assim: junte as sílabas de acordo com os números e escreva as palavras. Aí nós temos várias sílabas e elas estão enumeradas do número 1 até o número 18. Vocês iriam juntar as sílabas de acordo com a numeração para poder formar as palavras, tudo bem? Aí nós já temos um exemplo, juntando a sílaba 4, que é Gé, com a sílaba 2, que é Ma, iria formar a palavra gema. Agora, se eu juntar a sílaba 17, A, com a sílaba 6, Gê, com a sílaba 18, Tá, fica que palavra? Ajeitar. Ajeitar. E se eu juntar a sílaba 4, Gé, com a sílaba 14, Ló, fica geló. Gelo. Juntando a sílaba 7, Gor, com a sílaba 16, G, com a sílaba 8, Tá, fica a palavra gorjeta. Gorjeta. Se eu juntar a sílaba 1, Gi, com a sílaba 9, Ras, com a sílaba 3, Sol, fica a palavra girassol. Girassol. Se eu juntar a sílaba 15, Su, com a sílaba 6, Gen, com a sílaba 10, Ra, fica a palavra sujeira. Se eu juntar a sílaba 1, Gi, com a sílaba 10, Ra, com a sílaba 5, Fá, fica girafa. E para terminar, se eu juntar a sílaba 11, Ti, com a sílaba 4, Gé, com a sílaba 13, Lá, fica tigela. Isso mesmo, tigela. Aí no pontinho diz: agora leia as palavras que você escreveu e assinale as escritas com J. De todas essas palavras, né, que vocês formaram, vocês iriam circular as que fossem escritas com J, que é justamente ajeitar, gorjeta e sujeira, né? Essas 3 palavras vocês iriam circular. Agora um desafio. Será que você consegue escrever outras palavras com G ou J usando as sílabas enumeradas?
Aí, com essas mesmas sílabas, né, enumeradas, vocês iriam formar outras palavras, né? Resposta pessoal. Cada um iria formar aí as palavras, mas agora eu vou dar alguns exemplos, né, de palavras que poderiam ter sido formadas. Magia, gira, vigia, laje, agitar. Esses foram só alguns exemplos, né, de palavras que vocês poderiam formar juntando aí as sílabas, né, essas sílabas lá da questão 7 que estão enumeradas. Pronto, finalizamos aqui a nossa correção. Agora nós vamos para a página 134, que nós temos aí um novo conteúdo, né? Na verdade é uma continuação, porque nós já vimos os sinais de pontuação, não é isso? Em uma aula que nós tivemos de gramática, nós vimos os sinais de pontuação 1, que nós conhecemos, né? E aprendemos a usar o ponto final, o ponto de exclamação e o nosso ponto de interrogação. Foi isso? Pronto, conhecemos esses 3. Agora nós vamos conhecer mais outros 3, que é o 2 pontos, a vírgula e o nosso travessão. Isso mesmo. Mas, professora, quando é que eu sei que eu vou utilizar esses sinais aí de pontuação? É justamente o que a gente vai aprender agora, tá bom? Ó, temos aí na página 134, sinais de pontuação 2. Ó, vou ler aqui a primeira questão. A professora explica para uma boa alimentação é importante que os alimentos sejam variados e nutritivos. Alguns alimentos saudáveis são estes: leite, frutas, verduras, peixe e o pão é um alimento que engorda. Um dos alunos interrompe a explicação e diz que está errado, professora, o pão não engorda, quem come o pão é que engorda. Gente, nesse texto está faltando, tem alguma coisa faltando nesse texto. Vocês perceberam que quando eu li aqui tudo junto, misturado, não foi isso? Porque está faltando algo que é muito importante e que faz toda a diferença em um texto, em uma frase. E aí, quem saberia o que é que está faltando? Os sinais de pontuação, crianças. Ó, percebam aí que nesse texto, ao longo de todo esse texto, não existe nenhum sinal de pontuação. Então, como é que eu vou saber se tem pergunta nesse texto? Qual o momento de fazer uma pausa? Não dá para saber, não é isso? Agora, na questão 2, ó, leia novamente o texto escrito de outra forma. Agora sim nós vamos entender o texto. Ó, a professora explica. Para uma boa alimentação, é importante que os alimentos sejam variados e nutritivos. Alguns alimentos saudáveis são estes: leite, frutas, verduras, peixe. O pão é um alimento que engorda. Um dos alunos interrompe a explicação e diz: Isso está errado, professora. O pão não engorda. Quem come o pão é quem engorda. Olha aí. Aí no pontinho nós temos o que esse texto tem de diferente em relação ao primeiro. Se nós observarmos esse texto, ele tem algo muito importante que faltava no primeiro texto, que é justamente o quê? Os sinais de pontuação. Nesse texto, vocês puderam perceber que a minha leitura foi pausada, teve momentos de pausas longas, um pouco de pausas mais curtas. A entonação, como eu falei, em algumas frases foi diferente. Tudo isso porque o texto, ele está o quê? Com seus sinais de pontuação.
tá bom? Por isso, crianças, a importância dos sinais de pontuação, para que nós consigamos entender o que um texto quer nos dizer, o que uma frase quer nos dizer. Aí na página 135, nós temos a terceira questão que diz assim: leia novamente o texto do exercício anterior e observe os sinais destacados. Depois copie nos quadrinhos abaixo sem repetir. Se nós voltarmos para o texto, nós vamos perceber aí alguns sinais de pontuação. E alguns desses sinais aí não acho que não são novos para vocês, porque vocês já viram, né, em textos, em frases, mas que nós vamos falar um pouquinho melhor deles aqui, ó, que é justamente esses sinais de pontuação aqui, ó. O dois pontos, a vírgula e o travessão. Professora, para que serve esses sinais de pontuação? Ó, se vocês observarem aí na página 135, na questão 5 vem justamente dizendo isso. A nossa querida vírgula, ó, ela serve para quê? Para indicar uma pequena pausa. Quando eu quero dar uma pequena pausa no texto, eu uso a nossa vírgula. Exemplo: alguns alimentos saudáveis são estes: leites, aí a vírgula, frutas, vírgula, verduras, vírgula, peixe. Então a vírgula, ela serve para dar essa pequena pausa em um texto ou em uma frase. E os nossos dois pontos aqui, ó, ele indica que alguém vai falar. Toda vez que você vê esses dois pontos aqui em um texto, você vai perceber que na frase seguinte alguém vai estar falando, porque ele indica que uma pessoa vai falar. Ó, quando nós voltamos aí na página 134, na questão 2, para o nosso texto, que diz assim: a professora explica. Nós temos o quê? Os dois pontos. Porque eu estou indicando o quê? Que a professora agora vai falar. E aí a professora vai falar. Ela diz: para uma boa alimentação, é importante que os alimentos sejam variados e nutritivos. Então, dois pontos, vocês sempre vão usar ele para indicar uma fala de alguém, tá bom? Indicar que alguém vai falar. E o nosso travessão, que ele sempre também está presente aí nos nossos textos. Para que eu vou usar esse travessão, professora? Ó, o travessão, ele é usado antes da fala de alguém. Os dois pontos, ele indica que alguém vai falar, não é isso? E também indica uma enumeração, né? Exemplo: alguns alimentos saudáveis são estes, aí dois pontos para ter os alimentos. Então, dois pontos, ele tanto indica que alguém vai falar, quanto uma enumeração. Já o nosso travessão indica a fala realmente de alguém. No texto aí, né, quando a professora diz: para uma boa alimentação é importante que os alimentos sejam variados e nutritivos. Percebam que antes dessa fala dela vem o travessão. Então, toda vez para indicar, né, para representar que alguém, a fala de alguém, antes da fala de alguém, vocês vão usar o travessão, bom? Então, aí na questão 3, quais os pontos, os sinais de pontuação que tem no texto? Vírgula, né? Em cada quadradinho desses, vocês vão colocar um, que é a vírgula, dois pontos, travessão, o ponto final e o ponto de exclamação. Todos esses sinais de pontuação nós percebemos aí no texto da questão 2. Agora, a quarta questão, não é isso? Diz assim: agora marque as respostas adequadas. Item A: o sinal dois pontos é usado para indicar o quê? Acabei de explicar para vocês. Que alguém vai falar e uma enumeração, não é isso? Os dois estão corretos. Os dois pontos, ele tanto indica que alguém vai falar, quanto uma enumeração. Marquem aí um X nesses
dois quadradinhos. Item B. O sinal travessão é usado antes da fala de alguém ou depois da fala de alguém? Nós acabamos de ver que o travessão ele é usado antes da fala de alguém. Marquem aí, antes da fala de alguém. Item C. O sinal vírgula é usado para indicar uma pequena pausa ou o final da frase? Uma pequena pausa, crianças. A vírgula, ela nunca vai finalizar uma frase. Nunca vocês vão ver a vírgula no final de uma frase, porque ela indica apenas uma pequena pausa, certo? Então, ela sempre vai estar lá pelo meio da frase, mas nunca no final da frase. Então, aí o item correto, né? O quadradinho correto do item C é uma pequena pausa. Certo? Muito bem. Agora, né, que vocês já aprenderam um pouco mais sobre esses sinais de pontuação, né? A vírgula, os dois pontos e o travessão. Vocês vão fazer os exercícios que estão aí nas páginas 136 até a página 138, que é justamente só sobre isso que a gente acabou de ver, né? Esses sinais de pontuação, tá bom? Então, muito bem. Agora, crianças, nós vamos ver um conteúdo para alguns alunos que ainda não viram, né, esse conteúdo. E ele se encontra lá na página 53 da gramática de vocês. Página 53. Nós temos aí um conteúdo que é dígrafo, tá bom? Essa atividade é só para quem ainda não fez, tá certo? Quem já fez, tudo bem, já tá ok. Quem ainda não fez, vai fazer agora, tá bom? Na nossa aula. E eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o dígrafo. Professora, o que é o dígrafo? É uma sequência de letras que forma um único som, muito importante, que forma um único som. Nos dígrafos, cada letra perde sua unidade sonora, né? Ou seja, quando as letras estão juntas no dígrafo, ela perde a sua unidade sonora, perde o seu som original, tá bom? Aqui nós temos alguns exemplos de dígrafo. O LH, o CH, o NH, o RR e o SS. É muito importante, crianças, ressaltar que os dígrafos não são encontros consonantais. A gente viu, né, na aula passada sobre encontros consonantais. Eu expliquei para vocês, né, que quando duas consoantes se juntam e são pronunciadas na palavra, está acontecendo aí um encontro consonantal, um encontro de duas consoantes. Os dígrafos já são diferentes. Por quê? Realmente também é um encontro de consoante, mas é diferente porque essas consoantes elas vão perder o som original delas, entendeu? E vão se transformar em outro som. Exemplo, LH. Se eu juntar o LH com o A, o som que vai formar é LHA. LHA. Percebam que essas duas consoantes se juntaram e formaram um único som para elas duas, não é isso? Porque se eu juntasse um L com A, ficaria lá, som diferente. E se eu juntasse o H com A, ficaria A, porque quando o H vem antes, né, das vogais, ele não apresenta som. Então, aqui no dígrafo é diferente. Essas letras, elas se juntam e formam apenas um som. Do mesmo jeito acontece com o CH. Se eu juntar o C, o H e o A, fica chá. Um
Se eu juntar o N com o H e o A, fica nha, um novo som. Se eu juntar RR, A fica Rá. E se eu juntar SS, A fica Sá. Então, esses aqui, né, são alguns exemplos de dígrafos, mas existem outros, tá bom? E nessa atividade aí, é justamente esses dígrafos aqui que aparecem, certo? É uma atividade dedicada somente a eles, certo? Lembrando que o dígrafo é quando duas letras, só duas, estão juntas e representam apenas um único som. Se as letras estiverem juntas, mas eu conseguir identificar o som se as consoantes, né, estiverem juntas e eu conseguir identificar o som de cada consoante, aí não é dígrafo, é encontro consonantal. Mas se as consoantes, né, estiverem juntas, as duas letras estiverem juntas e eu não conseguir identificar o som, aí nós temos um dígrafo, tá bom? Então é isso. Quem ainda não realizou essa atividade, eu estou passando agora, tá bom? É da página 53 até a página 57, ok? Qualquer dúvida podem perguntar, tá bom? Que eu respondo. E a gente vai finalizar, né, a nossa aula por aqui, tá bom? Façam a atividade com atenção. Um beijo e até a nossa próxima aula.